mas vou contar. Essa semana era 11h30 da noite, ele queria conversar comigo com a Roseni. Queria conversar com o pai e a mãe. Fez uma chamada de vídeo lá de Juiz de Fora e meu filho estava muito mexido. Ele está lá em Juiz de Fora, está estudando. Ele tem feito uma experiência muito bonita. E aqui a minha gratidão aos irmãos da comunidade Shalom, porque tem a Shalom lá em Juiz de Fora. Eles estão ali. Meu filho está lá trabalhando com eles. Eles têm uma pastoral na faculdade. Ele está lá com eles evangelizando. Está lá. E é muito bonito. Eles tiveram um dia que era um dia para servir os pobres, os mais necessitados, com alimento, com medicamento, com um monte de coisa para os pobres lá. Um dia de assistência mesmo, muito bonito eles fizeram. E o Jonas foi. E o Jonas encontrou com um homem lá e começou a conversar com aquele homem. E ele ficou muito mexido. Ele dizia para mim e para a Roseni, aquele homem, ele estava cheio de coisa vermelha no corpo. Eu achava que era como se fosse uma alergia, uma coceira na pele. E ele falava para o homem queria ir embora porque ele queria tomar cachaça. Ele dizia, fica aqui. Ele falou, fica aqui porque você vai passar na médica ali para ver. E aí ele falou, não, eu preciso tomar cachaça. Ele falou, por que você quer tomar cachaça? Ele, para aliviar a minha dor. E ele achou que era uma alergia, alguma coisa. E ele começou a conversar, o Jonas começou a conversar com aquele homem. E segurando o homem, ele dizia, eu segurava para ele não ir embora. Que ele queria ir embora, eu segurava ele. E comecei a falar. E aí ele disse assim, o que é isso na sua pele? Ele falou, não, isso aqui você não sabe, eu tenho câncer de pele. Eu estou morrendo. O rapaz disse isso para ele, eu estou morrendo. Nessa hora o meu filho, na chamada de vídeo, ele parou, deu um suspiro, e os olhos dele começaram a ficar marejados do Jonas. Ele ficou muito mexido, ele falou que aquele homem estava morrendo. Eu achei tão bonito meu filho assim, ele mexido com aquele homem estava morrendo. Ele dizia, eu não sabia o que fazer para ajudar, mas no final, ele foi conversando comigo, e a gente foi conversando, e eu fui segurando ele, aí veio um outro irmão lá da Shalom, lá veio junto, e a gente ficou os dois conversando com ele, tal. E esse homem começou a dizer para mim, falou, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês estão aqui perdendo o tempo de vocês? Vocês são jovens perdendo o tempo de vocês para cuidar da gente aqui. Aí o Jonas falou, porque Jesus ama você. Aquele homem começou a chorar. Falou, porque Jesus ama você. É por isso que está sendo tudo feito isso para você. Porque Jesus te ama. E aquele homem começou a chorar. E aquele homem começou a dizer que ele era um homem que ele tinha o emprego dele, tinha tudo mais. E ele perguntou para o Jonas, onde é que você mora? Ele falou, você mora aqui? Ele, não, eu estou estudando aqui, mas eu sou lá de Cachoeira Paulista. Ele, no Vale do Paraíba? É. Aí ele dizia, a minha família está lá em Cachoeira Paulista. Aí a gente parou, o Jonas parou e ficou assim assustado. Ele falou, está lá. Aí ele começou a contar a história dele, da família que abandonou as filhas e tudo mais, deixou. Ele falou, está lá. E ele começou a chorar. Aí o Jonas foi entendendo, meu Deus, Deus me trouxe aqui, do lado desse homem, moro no mesmo lugar que ele, e olha só o que a gente está vivendo. Ele foi entendendo os caminhos de Deus. No final de tudo, aquele homem estava lá, tinha já sido medicado pela médica, tudo mais lá, estava cantando com o Ministério de Música no microfone, todo alegre e feliz, e o Jonas ficou feliz ali. E aí, ouvindo aquela partilha do meu filho, eu terminei, e aí eu termino contando esse fato, que eu contei para o meu filho, eu vou contar para você agora, e aí eu encerro essa reflexão. São Martinho de Tours, ele é bonito que São Martinho de Tours, padroeiro da França, ele foi um soldado romano. Ele é santo da nossa igreja e ele não foi mártir. Ele viveu naquela época em que Roma parou de perseguir os cristãos, né? Aí veio então Constantino, né? Aquela coisa toda que você sabe, né? O cristianismo se tornou a religião oficial do império e aí ele viveu nessa época, ele se tornou bispo. Só que Martinho de Tours, ele era um soldado romano. Ele estava andando com seu cavalo, aquela capa vermelha de soldado romano, montado no cavalo, e ele, andando ali, ele encontrou com um mendigo passando frio, tremendo de frio. E conta-se que São Martinho ficou ali compadecido, ele pegou a espada e cortou metade da sua capa e falou, o meu cavalo não precisa se proteger do frio, mas você precisa. E deu metade daquela capa para o homem, para o mendigo. Ele foi para casa, o mendigo agradeceu e foi embora com aquela capa. E à noite, São Martinho teve um sonho. E no sonho, parecia Jesus, no meio dos seus anjos, no céu, segurando aquela capa, como um manto, e dizendo assim, foi Martinho que me deu. Olhem aqui, foi Martinho que me deu. E todo feliz dizendo, foi Martinho que me deu. E depois, no dia seguinte, ele acordou, e a sua capa estava inteira. A capa estava ali
inteira. Jesus ficou feliz, porque foi Martinho que me deu. Aí eu dizia para o Jonas, filho, talvez apareça lá no céu, talvez você sonhe com Jesus, ali, estava com câncer de pele, mas curado, dizendo, olha, eu estava ali sofrendo com câncer de pele, mas teve Jonas fez companhia para mim. Eu estava querendo ir embora, estava querendo sumir, mas o Jonas ficou aqui do meu lado. Ele falava, filho, você não sabe o que você viveu agora. Você só vai entender lá no céu o que você viveu nesse dia. A gente não entende. Aqui na terra a gente não vai entender o bem que nós fazemos. Nós só vamos entender lá no céu. Deus vai nos dar a retribuição. Espere a retribuição de Deus, porque essa vale a pena. A dos homens passa. O que você faz, continue fazendo, porque é a retribuição de Deus que vale a pena. Volta a servir a Deus, porque Ele tem um banquete para você. Deus te abençoe.